É muito comum para o Corpo de Bombeiros atender ocorrências de animais silvestres perdidos ou machucados. Mas o que fazer com esses animais quando os encontramos fora do seu habitat natural? Nós estamos no 16º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Nós vamos falar com o Major Eberson, ele que é especialista em salvamento de animais terrestres. Major, explica pra gente esse primeiro equipamento aqui. Para que tipo de resgate que ele serve? Então, nós temos aqui o gancho, né, que é para captura de serpentes, né? A gente faz a captura e coloca naquela caixa ali para que ela possa ficar mais tranquila, né? Todo animal, de modo geral, quando a gente captura e consegue ali colocar num local mais escuro ou vendar ali os olhos, traz uma calma para o animal, né? Então, esse também é a situação quando a gente coloca numa caixa como aquela ali mais fechada, porque ele se sente mais tranquilo ali por não ter que ficar olhando para pessoas e para o movimento ali. Então esse aqui nós temos o gancho e aqui já em seguida é o pinção para réptil, que também serve para captura de serpentes, também de iguanas e animais desse porte. Nós temos também uma grade maior, né? Nesse caso é para animais de médio e grande porte, onde todos os animais que não cabem aqui, a gente coloca nessa outra grade maior e também faz aquele sistema de cobertura, né, para ela se sentir mais tranquila. E aqui nós temos uma divisória no meio, exatamente para separar os animais, que às vezes a gente chega, tem duas serpentes ou dois animais que a gente precisa fazer e a gente separa eles para que não dê problemas também futuros. Esse próximo equipamento aqui, ele parece uma rede, né? Que tipo de animais pode ser resgatado aqui, Major? Então, esse é um pulsar, ele serve exatamente para animais que correm, né? Que às vezes você precisa pegar ele e ele tem uma agilidade muito grande e às vezes a gente utiliza essa agilidade dele no momento que ele está escapando, que ele está correndo de um canto para colocar esse pulsar na frente dele e ele entra dentro desse pulsar e acaba ficando emaranhado ali e a gente consegue prendê-lo com maior facilidade. Esse equipamento aqui, a gente já observa que ele é maior, né? Para que seria? Que tipo de animal poderia ser resgatado por esse equipamento? Então, nós temos também a retirada de animais de fossas, buracos, né, cisternas, que é exatamente esse tripé. Então, esse tripé ele se alonga bastante, bem além do que nós estamos vendo aqui, exatamente para que a gente consiga tirar, por exemplo, o equino, um bovino de dentro de um buraco, de uma fossa ou de uma cisterna. A maioria dos animais silvestres, eles estão numa situação ali de perigo, acuados, e não adianta a pessoa tentar, sem a técnica, sem os materiais adequados, tentar capturar. Por quê? Porque ele vai oferecer um risco para a pessoa e também para o próprio animal, ele pode se ferir. E por isso nós temos as técnicas, né? Nós temos aí uma capacitação voltada para a captura de animais, para que a gente não venha agravar a situação daquele animal. Isso que o senhor ressaltou é importante, porque a gente vê muito, às vezes a pessoa tenta querer resgatar o animal, pensa que está ajudando, e na verdade não está, né? O que a pessoa ao encontrar um animal deve fazer? Primeiro, acionar o corpo de bombeiros, né, avisar em que situação aquele animal está e tirar outros animais domésticos próximo àquele animal, porque às vezes pode haver um risco ali de ferimento do animal doméstico ou do animal silvestre. E também avisar as pessoas para que elas se afastem daquele local. Aí, chegando o corpo de bombeiros, nós vamos tentar fazer esse resgate o mais rápido possível, porque os animais, de modo geral, quando eles estão muito acuados, aflitos naquela situação ali, geralmente eles tendem a ter uma situação onde o coração está batendo muito rápido e pode ser que eles deem até uma parada cardíaca. Nós damos exemplo, por exemplo, dos veados. Se eles forem estressados de maneira num tempo prolongado, digamos assim, eles podem, por exemplo, vir a morrer ou falecer um dia depois, 2 dias depois, em decorrência desse ataque cardíaco. As cobras estão entre os animais mais resgatados pelo batalhão. O Major Eberson explica como funcionam os resgates. Depois de resgatado, o animal vai para o centro de triagem de animais silvestres, se for um animal silvestre, para que posteriormente eles possam ser soltos também na natureza. E se for um animal doméstico, a gente tenta entregar para o dono. E caso ele não tenha dono, seja um animal de rua, a gente leva para o centro de zoonoses. Existem alguns CETAs, né, espalhados pelo estado de Goiás, mas são poucos. E quando a gente percebe ali que ele pode ser solto e que a região oferece para ele segurança e também alimentação, a gente consegue e percebe também que ele não precisa de cuidados do médico veterinário, aí a gente faz a soltura no local adequado.
Ao chegar ao CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres, órgão vinculado ao IBAMA, os animais passam pela triagem. Se eles estiverem com alguma anormalidade, ficam de quarentena e depois passam por um processo de adaptação para voltar ao habitat natural. Nesse período eles permanecem em gaiolas, em salas mais isoladas, para evitar o contágio dos animais que já estão aqui há mais tempo. Depois desse período de quarentena, a gente traz os animais para os recintos de voo, que a intenção é treinar o voo deles, para eles terem capacidade de voo para voltar à natureza, especialmente nesses casos de aves. E também a gente faz o treinamento para ele não associar o ser humano à alimentação. Então a gente faz um treinamento de estresse nele, para ele, estresse no sentido de treinar o voo e evitar o ser humano. Então, quando a gente devolver esse bicho para a natureza, numa área de soltura cadastrada, ele vai procurar alimentação sozinho e vai evitar o ser humano. De acordo com o analista ambiental Léo Caetano, essas duas araras e este papagaio chegaram há alguns dias, através de uma entrega voluntária. Eles provavelmente estavam presos em algum cativeiro. Já as araras canindé, as onças, o macaco-prego, entre outros animais, estão em adaptação para voltar à natureza. Os passeriformes, os passarinhos em geral, a gente consegue devolver muito rápido. Às vezes no mesmo dia que eles chegam, se eles já estão agressivos, ou com um simples treinamento de voo, com 15 dias, 20 dias, a gente já consegue devolver ele para a natureza. Agora os psitacídeos, os papagaios, araras, já permanecem mais tempo com a gente, de 4 meses a 1 ano, nesse processo de treinamento e readaptação para poder viver na natureza. E a soltura não é simplesmente chegar e abrir uma gaiola. Lá no área de soltura, a gente tem um recinto como esse, ele vai continuar voando, treinando, e a gente vai continuar alimentando, vai abrir esse recinto um dia e ele vai sair quando ele quiser e a alimentação vai continuar sendo fornecida, até que ele consiga conseguir seu alimento sozinho. Então é um processo lento, a gente chama isso de soltura branda, porque ela não é uma soltura de imediato, e simplesmente o bicho vai sendo readaptado para viver sozinho na natureza. Um dos objetivos do CETAS é que, após toda essa recuperação, os animais silvestres possam voltar ao seu habitat natural e que gaiolas como essa aqui fiquem assim, cada dia mais vazias.